Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Peço aos católicos, divulgue esse trabalho para os católicos. Que o inferno ele levanta de tal modo contra a Igreja de Cristo. Se nós católicos não defender, cara, a Igreja Tito Nova, é nossa missão combater aquele que contradiz a sã doutrina. Quem ama essa igreja é que a esposa do Senhor é nossa obrigação, cara. Servo, discípulo, discípula, missionário, missionária, defender a igreja. Divulgue esse trabalho. Sei que tem muitas pessoas que não gostam, cara. Meu trabalho é humilde e simples, não quero nada. Só quero anunciar. Ser uma voz a essa geração. Uma voz católica. Profética em defender a igreja. Salve Maria, sempre virgem. Aqui é igreja presbiteriana, né? De Santo Amaro. Olha só, o erro católico da tradição. O pastor é Gabriel Juqueira. Olha só, vamos ver. Na Igreja Católica, a Bíblia tem a sua importância, mas também a tradição da Igreja tem a sua importância. O problema é que na Igreja Católica a gente percebe que a tradição tem uma autoridade até maior do que a palavra de Deus. Eu vi recentemente um padre falando sobre o purgatório. E ele dizia mais ou menos assim: a tradição, pastor, só você pegar o catecismo, capinha amarela, parágrafo 80. A tradição não está acima da igreja, está unida com a escritura, porque a escritura vem da tradição. Primeiro surgiu Atos Apóstolos 2 ali, o magistério se tornou público, por causa do Espírito Santo, do Paráclito, certo? E os apóstolos começaram a pregar oralmente. Não tinha escritura. A pregação era oral. Não tinha nada escrito no Novo Testamento ainda. Eles pregavam por inspiração, ação do Espírito Santo. Séculos depois que foi vindo escrevendo os escritos, como Pedro ali pregando, São Marcos ia escrevendo a pregação de Pedro, Evangelho de São Lucas, Paulo pregando, Evangelho de São Lucas, escrevendo por inspiração do Espírito Santo. Isso chama o quê? Tradição. Magistério, tradição e escritura. Não está acima e nem abaixo, está unida. Porque o mesmo Espírito Santo que pregava, usando a boca dos apóstolos, inspiraram autores apostólicos a escrever, que é o mesmo Espírito que se tornou a igreja pública. É o mesmo Espírito que deu a revelação a Pedro. É o mesmo Espírito que desceu em Atos Apóstolos 2. É o mesmo Espírito que está ali em João 16, 12, 13. Vocês não falarão por si próprio, então vocês não escreverão por si próprio. Então, esse pensamento seu está errado, está equivocado. E o apóstolo Paulo fala, você já está saindo fora da escritura. Ó. Ensinamento da igreja, coluna sustentável da verdade. E Paulo fala, ó, segundo Tessalonicenses 2,15, ó. Olha só, cara. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa, ó. Ensinamento de quem? De protestante? É de algum pastor? Não, a tradição apostólica. Do magistério, doutrina dos apóstolos, as apóstolos 2,42, etc. Sobre pastoreio, sobre ti, Pedro, de diferente igreja. Simples entender isso. Aonde os católicos estão errados? Ora, os evangélicos falam contra o purgatório. E eles dizem que o purgatório não é uma coisa real, ou que isso é invenção, ou que não deve existir. Mas eles falam isso porque eles dizem que a palavra não fala sobre o purgatório. E eu pergunto para vocês,
quem disse que tem que estar na Bíblia? Eu achei interessante isso, porque mostra bem o pensamento. É um pensamento de que a Bíblia tem um valor, mas a tradição, a igreja, desde os tempos antigos, trazem outro pensamento que deve também ser seguido. A Igreja Católica tem essa questão que deve ser considerada. Por que tem que ser seguido? Por causa dos pais apostólicos. A patrística já mostra. A tradição. O que é a tradição? Da igreja. Que a igreja é o baluarte sustentável da verdade. A verdade será conhecida pela igreja. Verso 3:10. A tradição. Que vem dos apóstolos. Os pais apostólicos. As patrísticas. E etc. Por isso que a tradição também tem valor. Porque através da tradição, segundo Timóteo 3,15, Paulo fala, que é escrito por carta nossa, vem a escritura. Mas purgatório não está na escritura, mas também a Santíssima Trindade não está na escritura. Como sabemos que o purgatório está na escritura e o Espírito Santo é o próprio Deus? Com a tradição, o magistério, que analisa a escritura, que tem a interpretação da escritura, de interpretar. Por isso que é a tradição, o magistério, a tradição e a escritura. Através disso surgem os dogmas, que é a doutrina do Senhor. E o purgatório está aliciado na escritura. A tradição está aliciada na escritura. Segundo Tessalonicenses 3,15, Paulo fala. Então, esse fundamento que vocês tentam distorcer, esse fundamento que vocês tentam colocar, somente a Bíblia, somente a escritura, está passando, atropelando a pregação de apóstolo Paulo. Paulo fala para guardar a tradição. Tradição de quem? Do magistério, da igreja. Que interessante. Mas vamos lá, né? Veja o que aconteceu, por exemplo, por que eles pensam assim? O entendimento católico... Eles não, o magistério. Só é Bíblia porque a igreja reconheceu que é Bíblia. Então, havia uns escritos bíblicos e a igreja, em determinado momento, falou: isso aqui é Bíblia, então isso aqui vem de Deus. E aí, eventualmente, se aparecer algum outro livro que eles entendem que parece que é de Deus, eles podem, se eles quiserem, se a igreja assim decidir, fazer um concílio e dizer: isso aqui também é Bíblia, é canônico. Ou seja, é a ideia de que a autoridade da Bíblia vem de quem? Porque o concílio vai investigar, vai estudar para ver se vem de homens ou se é por ação do Espírito Santo. Foi isso que o concílio que organizou a Bíblia com São Jerônimo, etc., com o mando do Papa Damas, bateu o martelo. Esse aqui é inspirado, esse aqui não é inspirado. Por que isso acontece? Porque o magistério estuda. Para ver se é canônico, para saber se não é canônico. Para saber se é inspirado, para ver se não é inspirado. Porque a verdade e a autoridade está sobre o magistério. Mateus 16, 19. Então, a escritura vem do magistério. A escritura vem da Igreja Católica. Os protestantes tentam negar isso, essa verdade, mas não tem como. Se você for estudar a história, você vai ver. Se você for estudar a patrística, você vai ver. Se você for estudar a escritura, você vai ver quem é detentora da escritura. O magistério. Conhecer Bíblia, qualquer pessoa pode conhecer. Só ler já começa a entender, conhecer. Mas quem vai interpretar? O magistério. Conhecer Bíblia, os adventistas conhecem, os testemunhas conhecem, os luteranos conhecem, os testemunhas conhecem. Você conhece, mas tem que estar sob o fundamento dos apóstolos. Debaixo desse magistério, que é o corpo místico, esposo do Senhor. Então, a escritura vem da igreja, Novo Testamento. Interessante, cara.
E os caras querem negar essa verdade. Martinho Lutero já catou o barco andando, meu querido. De Deus ou da igreja? Da igreja. Esse é o pensamento do catolicismo. E o grande problema. Veja o que Paulo Anglado escreveu. Para a igreja de Roma, a autoridade das escrituras depende da autoridade da igreja. Para ela, é a igreja quem confere a autoridade das escrituras. E a sua interpretação só é autorizada quando por ela referendada. É a igreja, o clero, quem determina o sentido autoritativo das escrituras. Daí, o clericalismo, o imenso poder do clero. Qual que é o ponto? Os caras pegam uns pedaços da história, vê que é verdade, que o magistério tem essa autoridade e os caras não se convertem para essa igreja. Os caras querem catar documento da igreja, mostrar pro povo. Eu aprendo muito com os protestantes, sabia? Olha lá, catou o documento mostrando que o clero, o magistério, tem essa autoridade. E o cara não se converte. O cara não volta para a igreja. Porque é uma cegueira, cara. O protestantismo é uma cegueira. Por quê? É outro fundamento. É outro espírito. Para você não enxergar a verdade. Olha o que Paulo fala. Já vem uma tradução, 2 Tessalonicenses 3,15, agora 2 Tessalonicenses 3,6. Ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição. Quem é ao contrário da tradição? O protestantismo. Que de nós tendes recebido. Ó. Quem rejeita a tradição? O protestantismo. Através da tradição, cara, você tem esse cara aqui, ó. A palavra. 2 Tessalonicenses 3,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Ó. Agora, em Lucas 1, ó. São Lucas, para escrever, foi buscar a tradição. Muitos que os protestantes rejeitam, que renega. A Bíblia que você tem debaixo do braço, incrédulos, falsos profetas, é graças à tradição. O magistério. Aqui, ó. Muitos empreenderam a compor, Lucas 1 até os 4. Ó. Muitos empreenderam a compor uma história dos acontecimentos que realizam entre nós, como nos transmitiram, ó, a que foram desde o princípio testemunhos oculares e que se tornaram ministro da palavra. Ó. Também a mim me pareceu bem depois de haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, escrevê-lo para ti, segundo a ordem excelentíssimo, o Teófilo, para que conheças a solidez daquele ensinamento que tendes recebido. Então, cara, é simples entender isso. Aonde é o erro da Igreja Católica? Que é o tema aqui, né? Vamos finalizar esse vídeo. Católico, a Bíblia tem valor, mas ela só tem valor porque a própria igreja decidiu que ela tem valor. Só que isso não é o que nós, como protestantes, cremos. Nós cremos que a palavra tem valor não é porque a igreja diz, mas porque o próprio Deus inspirou essa palavra. Nossa confissão de fé fala mais ou menos isso. A autoridade da Bíblia, das Escrituras, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. Dá para entender isso, gente? Olha só, ele mostrou versículo do dogma, da tradição, certo? Só o magistério tem essa autoridade. Agora mostrou do protestante. Para o protestante, tradição e o magistério crescem. Eu posso ter uso pessoal, interpretação pessoal, que o Espírito Santo vai me inspirar a interpretar. Eu sou o próprio intérprete da Escritura, visão protestante. Não preciso do magistério, não preciso da tradição, não preciso dos padres, não preciso da igreja, porque eu posso
interpretar a Bíblia. Então, você é um herege porque você está buscando seu pensamento, sua visão, porque a Bíblia vem do magistério. A Bíblia vem da tradição. Como eu vou jogar no lixo isso que o Martinho Lutero fez? O magistério e a tradição. E seguir só a Bíblia. Se você for prestar atenção, segundo Tessalonicenses 3,15, a Bíblia ensina para guardar a tradição. Escrita a carta por nós. E apartar daquele que não segue a tradição. Olha só. Você vai ficar com o quê? Com sua própria autointerpretação. Segundo Pedro 2, segundo Pedro 1,20. Não pode ter uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura, certo? Você vai preferir a visão do magistério ou a visão de um pastor fundo de quintal? Você vai renegar a visão do magistério ou vai preferir a visão do fundador da Universal? Você vai renegar o magistério ou vai pedir a interpretação dos adventistas? Olha só, que heresia. Então, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo que tornou essa igreja pública, o magistério pública. Tô desprezando o Espírito Santo que inspiraram os apóstolos a pregar a palavra oral. Interessante, né? Depois, escrita pelo membro da igreja, através da tradição. Como diz o evangelho de São Lucas. Lucas 1, do 1 ao 4. Visão protestante. Isso que o Martinho Lutero fez. Visão protestante, somente a Escritura. Então, se você for seguir somente a Escritura, você vai cair como Paulo caiu do cavalo. Porque a Escritura mostra a tradição, a Escritura mostra a autoridade do magistério, a Escritura mostra a doutrina, a Escritura mostra que foi fundada na igreja, a Escritura mostra que a pregação era pregada oralmente. Falei Atos dos Apóstolos. Por que é tão importante nós entendermos a inspiração bíblica? A nossa igreja segue a palavra de Deus, a Bíblia, não porque a igreja em tempo passado decidiu que é Bíblia, mas porque nós reconhecemos o poder de Deus nessa palavra. E mesmo se a igreja falasse ou não que é Bíblia, ela continuaria sendo Bíblia. E é por isso que acima da igreja, institucionalmente, é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que deve ser aquilo que nos guia em todos os nossos atos. É a nossa única regra de fé e prática. Que você viu a visão protestante? Em Romanos, olha só. 16, 17, ó. Roga-vos, irmãos, que desconfie daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai. Estes tais não servem Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavras adocicadas, em linguagem longeja, engana corações simples. Aqui, ó, Mateus. Satanás usando a palavra, pregando para Cristo a palavra, sem a visão do magistério, sem a doutrina de Cristo, ó. Então, não basta só a palavra, meu querido. Que o diabo, ele conhece a palavra. Aqui, ó. Mateus 4, 5. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para que não machuque teus pés em alguma pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Olha só. Por isso que Cristo deixou o magistério. Para um indivíduo, para essa seita não tem interpretação pessoal. Porque o magistério, o Espírito Santo assiste esse magistério. Mateus 20, 28. Para não ter inspiração de outros demônios, de outro espírito, ou etc. O Espiritismo prega a palavra. Tem o Evangelho também. Interessante. É simples, cara. Tito. Aqui, ó.
2:1. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Tito 1:8-9. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, fielmente apegado à doutrina da fé. Doutrina da fé, do magistério. Tal como foi ensinada, da parte para poder exaltar e segundo a sã doutrina, rebater o que contradiz. Essa doutrina aqui refuta você, que vem do magistério. É somente a Bíblia e o magistério. A Bíblia mostra o magistério. 1 Timóteo 3,15, que o magistério é coluna sustentável da verdade. Por que isso acontece? Pedro vai falar pra gente. 2 Pedro 1:20, ó. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ó. Cada igreja, cada fundador dessas igrejas tem a sua interpretação pessoal. Não o magistério, só a Bíblia. Interessante. Aqui, ó. O 2, ó. 2 Pedro 2. Muitos seguirão nas suas desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. 2 Coríntios 11:4, para finalizar o vídeo, já tem 20 minutos. Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que você hemos pregado, em 1700, Martinho Lutero já pregando outro Jesus, ser um magistério, não papa, somente a escritura, etc. Aqui, ó. Martinho Lutero foi o primeiro a inaugurar esse evangelho diferente, que é outro espírito, ó. Diferente do que daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito, diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitará. Que interessante. Martinho Lutero, ali em 1700, já começou a pregar outro Jesus diferente. Como? Sem um magistério, não papa. Eu sou o próprio intérprete da Bíblia. Não preciso do magistério. Não preciso da igreja. Não preciso da tradição. E que a Bíblia fala? Totalmente diferente. Visão protestante. Tradição. Quer conhecer a verdadeira igreja? Como pregou, como foi anunciado, como... Enfim, a tradição dá esse respaldo. A história da igreja. Tradição, escritura e magistério. Magistério, tradição e escritura estão unidos. Ninguém está acima e ninguém está abaixo. Está unida. Como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo está unido. Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo está sob o magistério. Que tem a verdadeira interpretação. E é detentora da escritura, a igreja. Fecha o cano com São Jerônimo. Acho que ele terminou em 380, por aí. Começou nessa faixa, no século III. 350, por aí. Ele levou, que eu me lembro, ele levou 43 anos para traduzir a Bíblia, para organizar, a mando do Papa. Mas por isso que ela colocar debaixo do braço, eu sou o intérprete. Eu sou a igreja. Não o magistério, não a tradição. Já está indo contra a Bíblia, que Paulo fala, guardar a tradição. 2 Tessalonicenses 3,15. E o Evangelho de São Lucas também, para escrever o Evangelho de São Lucas, foi buscar a fonte, a tradição. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.